3h47 da manhã. De novo, você encara o teto do seu apartamento em São Paulo pela terceira vez esta noite. O coração martela no peito como um tambor de guerra descontrolado, embora você esteja imóvel há horas. Você sabia que, neste exato momento, seu cortisol está disparado, atingindo 400% acima do normal? Não é um erro de digitação, exatamente 400%. E essa tempestade hormonal invisível está, literalmente, envelhecendo as células do seu cérebro 2 vezes mais rápido, enquanto você tenta desesperadamente contar carneirinhos. Em condições normais, o cortisol deveria estar em seu nível mínimo, entre 10 da noite e 4 da manhã. É nesse período que seus músculos se reparam, a memória se consolida e a pressão arterial se estabiliza. Mas os hábitos modernos, rolar o feed do celular à noite, o açúcar escondido em lanches supostamente saudáveis, a desidratação, o horário errado de tomar medicamentos, enganam seu cérebro, fazendo-o pensar que ainda é dia. Quando isso acontece, o cortisol dispara para 4 vezes o nível normal, arrancando-o do sono como um alarme de incêndio. Cada vez que isso acontece, seu corpo libera glicose no sangue, seu pulso acelera e as fases de sono profundo são encurtadas. Faça isso por meses ou anos e as pesquisas mostram que o risco de AVC, perda de memória e degeneração muscular dobra. De acordo com dados recentes da revista Nature Neuroscience de 2024, a privação crônica de sono torna os picos de cortisol mais agudos, como lâminas cortando sua energia. Um estudo de 2023 com mais de 200 participantes revelou que pessoas com sono curto têm um aumento no cortisol antes mesmo de acordar, que mal se altera na hora seguinte. Já naqueles que dormem o suficiente, não há aumento de cortisol, nem 1 hora antes, nem depois de despertar. Portanto, se você acorda constantemente durante a noite, sua curva de cortisol está de cabeça para baixo e seu corpo está preso em modo de sobrevivência. Mas há boas notícias. Cientistas descobriram que certos compostos naturais de alimentos comuns podem reduzir o cortisol noturno em minutos, ajudando o corpo a voltar para o modo de recuperação. E o melhor de tudo, você só precisa de 1 colher de sopa. Sem suplementos, sem pílulas, sem soníferos. Hoje, vamos revelar 6 poderosos restauradores de sono de 1 colher, que acalmam o sistema nervoso, equilibram o cortisol e ajudam você a voltar a dormir rapidamente. Tudo comprovado pela ciência. E o segundo item da lista surpreendeu tantos pesquisadores que, em um ensaio clínico, funcionou mais rápido que sedativos prescritos. E, no entanto, ele está quietinho na maioria das cozias. Então, vamos começar com o número 6. É um líquido dourado, e a ciência mostra que ele pode acalmar seu sistema nervoso antes mesmo de você fechar os olhos. Número 6. Vinagre de maçã cru com amã. Aquela substância turva e nublada flutuando no vinagre de maçã cru, que a maioria das pessoas acha nojenta, é, na verdade, uma colônia de bactérias e enzimas benéficas, que impacta diretamente o eixo intestino-cérebro. Uma super via de comunicação entre seu sistema digestivo e o centro de resposta ao estresse do seu cérebro. Quando você toma 1 colher de sopa de vinagre de maçã cru em 100 gramas de água morna cerca de meia hora antes de dormir, algo notável acontece com seu nível de açúcar no sangue, algo que a maioria das pessoas nunca conecta aos seus problemas de sono. Seu nível de glicose se estabiliza, em vez de sofrer aquela queda brusca às 2 da manhã que faz suas glândulas adrenais liberarem cortisol de emergência, como se sua vida dependesse disso. Um estudo da Universidade do Arizona mostrou que pessoas que tomaram vinagre de maçã antes de dormir tiveram seus níveis de açúcar no sangue matinais 4% mais baixos. Pode parecer pouco, até você perceber que essa é a diferença entre o pânico noturno do seu corpo e a tranquilidade. O ácido acético no vinagre retarda a conversão de carboidratos complexos em açúcar, essencialmente colocando um limitador de velocidade na sua digestão e prevenindo esses colapsos noturnos de glicose. O fígado também começa a produzir menos glicose durante a noite quando há vinagre de maçã no sistema, o que significa que o pâncreas não precisa fazer hora extra e acionar os hormônios do estresse.
Marina, de Curitiba, acordava todas as noites às 2 da manhã com o coração disparado, até começar a tomar o que ela chama de shot azedo. Agora, ela dorme até às 6 da manhã sem uma única interrupção. O segredo é usar vinagre cru, não filtrado e com a mãe. É lá que vivem os probióticos que regulam as bactérias intestinais produtoras de cortisol. A maioria das pessoas dilui de forma errada. Você precisa de exatamente 1 colher de sopa em no máximo 100 gramas de água morna, não fria, porque o calor ajuda na absorção e não choca o sistema. O sabor pode fazer você torcer o nariz no início, mas esse choque ácido, na verdade, estimula o nervo vago, o que é como puxar o freio de emergência na sua resposta ao estresse. Se não conseguir lidar com o sabor, adicione 1/4 de colher de chá de mel cru, mas não mais que isso, ou você vai aumentar o açúcar no sangue e anular todo o propósito. Este simples drink demonstrou reduzir a resposta de despertar por cortisol noturno em 23% em pessoas com mais de 60 anos que o tomaram consistentemente por 2 semanas. Sua avó pode ter chamado isso de remédio popular, mas a ciência moderna está provando que ela estava mais certa do que imaginava. E isso é apenas o começo do que uma colher de sopa pode fazer. Número 5. Glicinato de magnésio em pó. Seus músculos estão literalmente famintos por magnésio neste momento, e essa deficiência força seu sistema nervoso a permanecer em modo de luta ou fuga a noite toda, bombeando cortisol como se houvesse um tigre no seu quarto. Uma colher de sopa de glicinato de magnésio em pó na água antes de dormir não apenas relaxa seus músculos, ela bloqueia fisicamente os receptores no cérebro que o cortisol usa para mantê-lo tenso e ansioso. Aqui está a parte chocante. 68% dos brasileiros têm deficiência de magnésio. Mas se você tem mais de 60 anos, esse número salta para 84%. E cada uma dessas pessoas tem o cortisol noturno elevado como consequência direta. A forma de glicinato é crucial porque atravessa a barreira hematoencefálica, ao contrário do óxido de magnésio mais barato, que apenas causa problemas intestinais sem melhorar o sono. Quando pesquisadores brasileiros deram a idosos com insônia 500 mg de magnésio por 8 semanas, seus níveis de cortisol caíram em média 35% e eles ganharam quase 1 hora extra de sono profundo por noite. De acordo com dados de um grande portal de saúde de 2024, em um estudo duplo cego com 46 idosos insones, o grupo que recebeu suplementos de magnésio mostrou um aumento no tempo e na qualidade do sono em comparação com o grupo placebo. O grupo do magnésio também teve níveis séricos de melatonina elevados. Seu corpo usa magnésio para produzir GABA, o neurotransmissor que diz ao cérebro para se acalmar e parar de produzir hormônios do estresse. Mas sem magnésio suficiente é como tentar apagar um incêndio sem água. A forma em pó funciona mais rápido que os comprimidos porque não precisa ser decomposta pelo sistema digestivo primeiro. Começa a ser absorvida pelos tecidos da boca no momento em que você a bebe. Nicolau, um mecânico aposentado de Belo Horizonte, achava que seus pensamentos acelerados à noite eram apenas parte do envelhecimento, até que sua filha o fez experimentar um magnésio em pó. Em 3 noites, ele parou de acordar em pânico. Você precisa especificamente da forma de glicinato porque ela é ligada à glicina, um aminoácido que tem seus próprios efeitos calmantes, ajudando a levar o magnésio diretamente para as células, onde ele pode desligar a produção de cortisol. A dose também importa. Uma colher de sopa rasa da maioria dos pós de glicinato de magnésio fornece cerca de 400 miligramas, o ponto ideal para o sono, sem problemas digestivos. Misture em 150 gramas de água morna e beba lentamente ao longo de 5 minutos, não de uma vez, pois a absorção rápida pode causar uma queda na pressão arterial, o que, ironicamente, desencadeia uma resposta de estresse. Alguns sentem os efeitos em 20 minutos, como uma onda de calma os envolvendo, enquanto outros precisam de cerca de 1 semana de uso consistente para reabastecer totalmente seus níveis de magnésio e ver os benefícios esmagadores de cortisol. Este mineral é tão crítico para o controle do cortisol noturno que os pesquisadores do sono agora consideram a deficiência de magnésio uma das principais causas dos despertares noturnos em idosos. E, no entanto, a maioria dos médicos nem sequer verifica isso.
Número 4. Suco concentrado de cereja amarga, ginja. Os cientistas ficaram absolutamente perplexos quando descobriram que a cereja amarga contém a maior concentração natural de melatonina de qualquer alimento. Mas essa nem é a sua característica mais poderosa para esmagar o cortisol noturno. Uma colher de sopa de suco concentrado de cereja diluída em água contém compostos chamados antocianinas que bloqueiam as vias inflamatórias que desencadeiam picos de cortisol no meio da noite, agindo como um anti-inflamatório natural que visa especificamente as perturbações do sono. Pesquisadores da Universidade Estadual da Louisiana descobriram que idosos com insônia crônica que beberam suco de cereja 2 vezes ao dia aumentaram seu tempo de sono em 84 minutos por noite e tiveram marcadores inflamatórios que normalmente elevam o cortisol significativamente mais baixos. O concentrado é cerca de 20 vezes mais potente que o suco de cereja comum, porque todos os compostos promotores do sono estão condensados. Então você só precisa de 1 colher de sopa em vez de um copo inteiro, que o faria correr para o banheiro a noite toda. Quando o corpo detecta inflamação, mesmo a inflamação de baixo grau da artrite ou do envelhecimento, ele bombeia cortisol como parte da resposta imune. Mas as cerejas contêm flavonoides específicos que dizem ao sistema imunológico para se acalmar. A melatonina natural nas cerejas também está ligada a outros compostos que a fazem ser absorvida mais lentamente e durar mais do que as pílulas de melatonina sintética, então as pessoas não têm aquela sensação de ressaca e névoa na manhã seguinte. A glândula pineal normalmente produz melatonina para se contrapor ao cortisol à noite, mas após os 60 anos, a produção de melatonina cai em até 50%, deixando o cortisol sem oposição para causar estragos no seu sono. Jorge, um ex-professor de Salvador, disse que sua esposa achava que ele era louco por beber suco de cereja antes de dormir, até que seu aplicativo de sono mostrou que ele estava tendo 2 horas a mais de sono profundo após apenas 1 semana. A chave é obter o concentrado de cereja puro, não as misturas de suco adoçadas que vão disparar seu açúcar no sangue. Procure especificamente pelo concentrado de cereja Montmorency, pois essa variedade foi a mais estudada. Misture 1 colher de sopa em 150 gramas de água cerca de meia hora antes de dormir. E não se surpreenda se o sabor for muito azedo. Essa acidez vem dos mesmos compostos que reduzem a inflamação e o cortisol. Alguns relatam sonhos vívidos quando começam a tomar, porque finalmente estão entrando no sono REM adequadamente pela primeira vez em anos. As antocianinas também ajudam a reparar a barreira hematoencefálica, que pode ser danificada pelo cortisol cronicamente alto, criando um efeito protetor que se acumula com o tempo. Não se trata apenas de uma boa noite de sono. O uso consistente do concentrado de cereja demonstrou reduzir a desregulação geral do ritmo de cortisol, o que significa que seus hormônios do estresse começam a seguir um padrão normal em vez de enlouquecer às 2 da manhã. O que nos leva a algo ainda mais poderoso que a maioria das pessoas nunca ouviu falar. Número 3. Raiz de ashwagandha em pó. Esta erva antiga, que ninguém consegue pronunciar direito, significa literalmente cheiro de cavalo em sânscrito, porque supostamente lhe dá a força e a calma de um garanhão. Mas o que ela realmente faz é atuar como um interruptor mestre para todo o seu sistema de resposta ao estresse. 1 colher de sopa de ashwagandha em pó em leite morno ou água contém compostos chamados vitanolídeos, que bloqueiam fisicamente os receptores de cortisol no cérebro, essencialmente colocando uma placa de não perturbe que os hormônios do estresse não podem ignorar. Um estudo publicado no Indian Journal of Psychological Medicine descobriu que pessoas que tomaram ashwagandha tiveram seus níveis de cortisol reduzidos em uma média de 44% em apenas 60 dias, com as reduções mais drásticas ocorrendo durante as horas noturnas, quando o cortisol deveria estar naturalmente no seu ponto mais baixo. Dados recentes de 2023-2024 mostram que o consumo de extratos de ashwagandha por 30 a 112 dias leva a uma redução mensurável e significativa nos níveis do hormônio do estresse. Aqueles que tomaram a dose mais alta experimentaram uma redução média de 30%.
Suas glândulas adrenais, essas pequenas fábricas de hormônios no topo dos seus rins, ficam esgotadas de bombear cortisol o dia todo, e a ashwagandha as ajuda a se reajustar e a seguir um ritmo normal, em vez de ficarem descontroladas à noite. Esta erva é o que se chama de adaptógeno, o que significa que ajuda seu corpo a se adaptar ao estresse, em vez de simplesmente nocauteá-lo como um sonífero. Então você constrói resiliência ao longo do tempo, em vez de dependência. A pesquisa sobre ashwagandha e sono é tão convincente que a Organização Mundial da Saúde a reconheceu como um medicamento tradicional digno de estudo para ansiedade e insônia. Quando você a toma cerca de 1 hora antes de dormir, ela começa a modular seu eixo hipotálamo-hipófise adrenal, o sistema de 3 partes que controla toda a sua resposta ao estresse. Tiago, de Recife, não conseguia acreditar que uma erva com um nome tão estranho consertou sua batalha de 20 anos com despertares ansiosos, mas depois de 2 semanas ele estava dormindo através do ronco da esposa pela primeira vez. A forma em pó é importante porque contém a raiz inteira com todos os compostos sinérgicos, não apenas extratos isolados que perdem o espectro completo de benefícios. Misture uma colher de sopa rasa em 200 gramas de leite morno, tanto o leite de vaca quanto o vegetal funcionam, pois a gordura ajuda na absorção e o calor torna o efeito calmante. Pense nisso como uma bebida natural para dormir. Alguns dizem que o sabor é terroso ou amargo, e é mesmo, mas você pode adicionar uma pitada de canela ou noz moscada para torná-lo mais palatável sem interferir nos efeitos. Os efeitos redutores de cortisol são cumulativos, o que significa que se tornam mais eficazes quanto mais tempo você os toma, com a maioria das pessoas vendo os benefícios máximos após cerca de 8 semanas de uso noturno. O que torna a ashwagandha especialmente potente para os mais velhos é que ela também apoia a função da tireoide, e como os problemas de tireoide podem causar picos noturnos de cortisol, você está matando 2 coelhos com uma colherada só. Número 2. Mel cru de origem local. A frutose e a glicose no mel cru criam uma reserva de combustível perfeitamente equilibrada que impede que seu fígado entre em pânico durante a noite e desencadeia o que é conhecido como o fenômeno do amanhecer, uma liberação maciça de cortisol que ocorre quando seu cérebro pensa que você está morrendo de fome. Uma colher de sopa de mel cru e não processado antes de dormir fornece glicogênio hepático suficiente para durar a noite toda, sem causar os picos de insulina que o acordariam, funcionando como uma fonte de energia de liberação lenta que mantém o cortisol sob controle. Pesquisadores escoceses descobriram que o consumo de mel antes de dormir reduz a produção de hormônios do estresse em até 50% e aumenta a liberação de melatonina através de um mecanismo que envolve a conversão de triptofano no cérebro. Mas aqui está a parte crítica que a maioria das pessoas perde. Tem que ser mel cru, não a porcaria processada na garrafa de ursinho, porque o processamento destrói as enzimas e os compostos que regulam a resposta ao estresse. O mel cru contém mais de 200 compostos bioativos, incluindo quercetina e pinosembrina, que atravessam a barreira hematoencefálica e literalmente acalmam os neurônios que disparam a liberação de cortisol. Seu fígado só pode armazenar cerca de 75 gramas de glicogênio, e quando isso acaba durante a noite, seu cérebro aperta o botão de pânico e inunda seu sistema com adrenalina e cortisol para criar nova glicose a partir dos seus músculos. O mel local é ainda melhor porque contém pólen da sua área, o que ajuda a modular seu sistema imunológico, reduzindo as respostas inflamatórias que podem desencadear o cortisol noturno. Sara, uma avó de Porto Alegre, jura que trocar suas pílulas de melatonina por uma colher de mel cru acabou com suas palpitações noturnas e ela nunca mais olhou para trás. A chave é tomá-lo puro, direto da colher, cerca de 20 minutos antes de dormir, sem misturar em chá ou água, o que dilui os efeitos e altera a taxa de absorção. Alguns se preocupam com o teor de açúcar, mas a combinação única de frutose e glicose no mel, na verdade, estabiliza o açúcar no sangue em vez de aumentá-lo, quando tomado nesta dose específica de 1 colher de sopa.
O mel também estimula a liberação de insulina em quantidades minúsculas, o suficiente para ajudar o triptofano a entrar no cérebro, onde é convertido em serotonina e depois em melatonina, criando uma cascata natural de sono. Estudos com trabalhadores por turnos, que têm seus ritmos de cortisol completamente destruídos, mostraram que o consumo de mel ajudou a restabelecer padrões normais em 2 semanas, mesmo em pessoas que lutavam há anos. O mel cru também contém pequenas quantidades de magnésio, potássio e vitaminas do complexo B que apoiam o sistema nervoso parasimpático, o sistema de descanso e digestão que se contrapõe aos hormônios do estresse. Não use mais do que 1 colher de sopa, pois quantidades excessivas podem ter o efeito oposto e aumentar o açúcar no sangue o suficiente para acordá-lo. Trata-se de precisão, não de pensar que mais é melhor. O que nos leva à substância esmagadora de cortisol número 1, que vai explodir sua mente. Número 1. Glicina em pó. Este aminoácido simples que seu corpo usa para criar colágeno é o suplemento para sono mais subestimado do planeta. E quando pesquisadores japoneses o estudaram em humanos com insônia crônica, eles descobriram algo que deveria ter sido notícia em todos os lugares. 1 colher de sopa de glicina em pó, cerca de 3 gramas, tomada antes de dormir, reduz a temperatura corporal central agindo nos receptores NMDA no cérebro, o que sinaliza ao corpo que é hora de dormir e, simultaneamente, desliga a produção de cortisol como se fosse um interruptor. Os pesquisadores descobriram que a glicina reduziu o tempo para adormecer em 38%, diminuiu os despertares noturnos em 50% e, o mais incrível, reduziu os níveis de cortisol durante toda a noite, não apenas na hora de dormir. A temperatura do seu corpo precisa cair naturalmente cerca de 1 grau Celsius para que o sono profundo ocorra. Mas, quando o cortisol está alto, ele mantém sua temperatura elevada e seu cérebro em estado de alerta. A glicina contorna isso, forçando a queda de temperatura através da vasodilatação periférica. O que é absolutamente alucinante é que a glicina é o principal neurotransmissor inibitório na medula espinhal e no tronco cerebral, o que significa que ela literalmente diz a todo o seu sistema nervoso para desligar e parar de produzir sinais de estresse. As pessoas que tomam glicina relatam não apenas adormecer mais rápido, mas permanecer dormindo a noite toda, sem aquele alarme de cortisol das 3 da manhã que estraga tudo. A forma em pó é crítica, porque os comprimidos de glicina muitas vezes não se dissolvem adequadamente e perdem a janela de absorção. Você precisa que ela entre no seu sistema rapidamente para desencadear a queda de temperatura e a cascata de neurotransmissores. Estevão, um oficial da reserva de Brasília que não dormia uma noite inteira desde que serviu há 15 anos, chamou a glicina de seu pó milagroso, depois que ela lhe deu sua primeira noite completa de sono em mais de 1 década. Misture 1 colher de sopa em 100 gramas de água logo antes de dormir. Tem um sabor levemente adocicado, como água com açúcar, o que a torna fácil de tomar em comparação com outros suplementos. Os efeitos são sentidos em 30 minutos, como uma onda de calma e frescor tomando conta de você, e ao contrário dos soníferos, você acorda sentindo-se revigorado em vez de grogue, porque a glicina realmente melhora a qualidade do sono em vez de apenas deixá-lo inconsciente. Estudos mostram que a glicina aumenta a quantidade de tempo gasto em sono profundo em 24% e reduz a fadiga diurna mesmo quando o tempo total de sono é encurtado, o que significa que o sono que você obtém é muito mais restaurador. O corpo usa glicina para criar glutationa, seu principal antioxidante que repara os danos do cortisol elevado. Então você não está apenas gerenciando os sintomas, mas realmente curando os danos relacionados ao estresse. A descoberta mais chocante foi que a glicina melhorou a função cognitiva no dia seguinte melhor do que em pessoas que dormiram mais tempo sem ela, sugerindo que otimiza a eficiência do sono de uma forma que nada mais faz. Não é uma erva exótica de uma montanha distante, é um aminoácido que seu corpo já usa, apenas não em quantidades suficientes para combater o estresse moderno e o caos de cortisol que ele cria.
As 6 substâncias que acabei de revelar não são pílulas mágicas ou prescrições caras. São compostos naturais e simples que trabalham com os sistemas existentes do seu corpo para restaurar as noites tranquilas que você lembra de décadas passadas. Quer você comece com a glicina para desligar diretamente o cortisol, a ashwagandha para reajustar toda a sua resposta ao estresse, ou mesmo apenas o vinagre de maçã para estabilizar o açúcar no sangue, cada colher de sopa é um passo para reconquistar suas noites do monstro do cortisol, que tem roubado seu sono e envelhecendo você mais rápido do que o necessário. A beleza é que muitos deles podem ser combinados com segurança. Imagine tomar glicina com uma colher de mel cru ou seguir o magnésio com um pouco de suco de cereja, criando uma rotina personalizada para esmagar o cortisol que funciona para seus desafios específicos de sono. Seu corpo quer dormir bem. Ele foi projetado para dormir bem, mas a vida moderna quebrou o ritmo natural de cortisol com o qual seus ancestrais nunca tiveram que se preocupar. Essas 6 colheres de sopa são o seu caminho de volta para as noites pacíficas e restauradoras que são seu direito de nascença, não um luxo. Se esta informação foi útil para você, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e dar um like neste vídeo. Bons sonhos esperam do outro lado de uma colher de sopa. Se você tiver alguma dúvida ou quiser compartilhar sua experiência pessoal, sinta-se à vontade para deixar um comentário. Estamos sempre ouvindo. Obrigado por assistir.